Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Cássio, tudo Tendo a bem? Carla, tudo em ordem com você? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Ah, Para que você também tá tranquilo? tô Tá, sim. tá só cortando um pedacinho da sua cabeça, mas acho que Melhor? não. É. Melhorou. Agora sim. Agora tá legal. Boa Ótimo. noite. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, sim, tudo tranquilo. Que bom. Que legal. Carla, então vamos, né, sem me demorar muito, eu te falei, né, o tempo é implacável conosco. Bom, pessoal, boa noite para quem já está entrando. Nós estamos recebendo hoje a Carla, e a Carla é fisioterapeuta, ecoterapeuta, especialista em neuroreabilitação pediátrica, né? Hum, Faz, desenvolve um trabalho muito bonito. A gente, embora tenha outras atribuições profissionais aí, mas nós focamos hoje em uma delas aí, que é a ecoterapia. Então, Carla, eu queria que você, na medida que o pessoal está entrando, mas eu queria que você já começasse nos falando só um pouquinho qual a tua formação, Carla? Porque as pessoas conhecem muito pouco da Eco e muito menos quem é o profissional, né? É, é isso mesmo, Cássio. Às vezes, além de não conhecer o trabalho, né, eu acho que as pessoas têm que ouvir sobre a nossa formação mesmo, para entender qual é o caminho que a gente tem que percorrer para chegar onde a gente chegou, né? Então, eu sou fisioterapeuta, me formei na turma de 94. Eu não gosto de falar muito porque revela um pouco da minha idade, né? Apesar de eu parecer mais novinha, assim. Mas eu me formei na turma de 94 em Piracicaba, na Unimep. Depois eu fiz minha especialização em neuroreabilitação, né? Ou seja, neurologia infantil aplicada, né? A fisioterapia na Unicamp em 2010. Então, essa formação acadêmica. A ecoterapia, ela entrou na minha vida, na verdade, em 95, quando eu fiz um conhecimento, assim, sobre a prática. Na verdade, assim, em 91 eu fiz um trabalho na faculdade, e aí, então, eu conheci através do Fernando Guimarães. Ele é um fisioterapeuta, e ele fazia um método trazido da Suíça, e aqui na Chácara Primavera, em Jundiaí mesmo, no Eloy Chaves. A partir dali eu entendi o que eu estava fazendo na faculdade, né? Virou Hum. foco na minha vida isso. E por várias vezes, assim, eu pensei que talvez eu não fosse me encontrar dentro da fisioterapia, mas, claro, em outras áreas também. Mas, principalmente, quando eu vi o cavalo, eu soube que era isso que eu queria fazer. E a partir dali, então, eu fui atrás. Em 95, assim que eu me formei, eu fiz um estágio com a equipe do Don Quixote por 2 anos. E em 99, eu tive a oportunidade de fazer o meu curso com a Andi Brasil, em Brasília. Em 2000, Tá. comecei uma atividade autônoma junto com uma equipe maravilhosa, que incluiu aí pessoas conhecidas, que nem o Cláudio Gucci, né? A Rosângela Formagin, que também é psicóloga. Nós tínhamos uma equipe muito grande. Nós éramos em 11 profissionais naquele momento, né? E começamos o nosso trabalho ali no Sassá, que ali na Marginal Anchieta. E dali foi uma peregrinação até a gente chegar onde está a Brace hoje, né? Meu foco sempre foi a eco. Eu tenho outras
habilidades assim dentro da fisioterapia, que eu sempre busquei, dentro da linha esportiva. Fiz muitos cursos com o Dr. Fukuda, que é uma, assim, uma sumidade na área. Atendo os meus pacientes particulares, né, assim, a domicílio, tenho o meu consultório, mas gosto muito de tudo que eu faço, mas a minha paixão é a eco. Entendi. Agora, Carla, bom, olha, não se sinta mal aí por entregar a idade com o ano da formação, porque, bom, vamos lá, no final desse ano aqui, eu completo 34 de formado. Eu Então, ainda tô jubilando assim na Bodas de Prata, então eu tô feliz. tá bom. Agora, Carla, fala pra gente, o que é ecoterapia? Qual é o propósito dessa modalidade de terapia? Tá. A ECO, ela chega no Brasil, na verdade, em 89, através da ANDI Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Falando muito da ANDI, porque ela regulamentou muito assim, a prática. Hoje a gente já tem uma lei, né, que regulamenta essa prática. E dentro dessa terapia com cavalos, então assim, a eco nada mais é do que uma terapia que usa o cavalo, mas tem uma definição, um conceito trazido por eles, que é a ecoterapia é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multi e interdisciplinar, tá? Ela busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com alguma necessidade especial ou não. Aí, assim, o porquê ou não, né? No meu ver, é ou não. Porque o cavalo, na verdade, uma necessidade especial a gente entende e foca na pessoa com deficiência. Então, assim, nem sempre as pessoas buscam o cavalo por causa da deficiência. O meu olhar para potencialidades. Então, eu falo, a necessidade especial pode estar na marcha, pode estar, às vezes, num transtorno emocional, às vezes em mas o propósito do cavalo é, como a gente pôs aí no título, é transformar a vida de alguém dentro da idade daquela pessoa, tá? Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas é só para pessoa com deficiência. Não, ele é muito útil e muito importante para pessoa com deficiência. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente vai estar falando aqui que faz realmente a diferença. Porém, ele também pode ajudar todas as pessoas, não só a pessoa com deficiência, tá? Tá. Vamos lá. Carla, é uma terapia para criança, voltada para crianças, né? Ou para outras idades também? Olha, Cássio, é assim. O cavalo, ele atende a qualquer pessoa, desde que ela se sinta confortável com ele, busque ele com algum objetivo, com algum propósito. Aí isso sim é característica da terapia. Então, a criança, ela também se beneficia, mas ele é para qualquer pessoa, pode ser para o adulto também, tá? Por quê? A gente não tem o deficiente só criança. Existe um foco muito atencional direcionado para o atendimento da criança, mas é para qualquer idade. Há de 2 a 100 limite de idades. A idade que se inicia, né, é a partir de 2 anos. Mas a indicação, mas assim, o cavalo não tem idade para te dizer o limite, né? Então, assim, desde que você se sinta confortável e tenha algum objetivo para buscá-lo, você pode estar se aproximando de um cavalo, terapeuticamente falando ou apenas para lazer, tá? Então, só reforçando o que você já disse, não se destina somente a pessoas com uma deficiência. Não, é muito importante para esse público, né? Tem todo um entre parênteses, a pessoa com deficiência sempre foi um olhar destinado, né? Porque é o grande foco das nossas pesquisas, as grandes evoluções que são palpáveis e visíveis, né? Porque Tá? muitas vezes estão na condição física, mas também tem a questão
de qualquer pessoa poder ter a vida influenciada por um cavalo, né? E de forma positiva. A gente espera que sempre tenha esse olhar, né? Tá. E os benefícios. Então, vamos pensar agora em termos de benefícios da terapia. São benefícios físicos ou emocionais, ambos? Quais são? Então, vamos começar pela parte física, Cássio, porque assim, a gente Vamos tem lá. benefícios em todas as áreas, tá? Então, assim, a parte física, ela tem um grande fator que influencia, que é o movimento, que é o grande carro-chefe do cavalo. Que na parte motora, nós seres humanos, quando andamos, nós temos um deslocamento do nosso eixo de gravidade na realização da marcha. Então, nós nos deslocamos para frente e para trás, para um lado para o outro, para cima e para baixo, ao darmos um passo. O cavalo, Tá. apesar de estar em 4 apoios, ele também faz com que o nosso quadril se desloque quando ele se movimenta ao passo. Ele faz com que o nosso quadril se desloque e desloque o nosso tronco. E o nosso cérebro tem uma interpretação por vias, né, sensoriais, ele leva um estímulo a nível cerebral para que o nosso cérebro interprete esse estímulo e ele é interpretado como se o próprio cavaleiro estivesse andando. Isso, claro, com o cavalo ao passo, tá? Então, por exemplo, aí no caso, para pessoa com deficiência, o que acontece? O cérebro dela começa a estabelecer conexões sinápticas, né, de caminhos sinápticos para quem não tem ainda, nunca teve a marcha, é uma possibilidade de encontrar esse caminho motor, sinapticamente falando, Entendi. entendeu? Mas ele não está andando com suas próprias pernas, mas com as patas do cavalo. Exatamente, é como se as pernas do cavalo fossem extensão do próprio corpo dele. Nossa, que incrível. É incrível mesmo isso. E a gente tem um praticante lá chamado Igor, que é uma revelação em vários aspectos. A gente vai falar um pouquinho dele, porque Tá. eu acompanho ele há 16 anos. Então, o Igor começou com a gente com 4 anos, agora em setembro ele faz 20, né? Hoje ele é uma pessoa com paralisia cerebral, ele tem um quadro de diplegia espástica, então assim, ele é cadeirante. Mas quando ele sobe no cavalo, é imperceptível a deficiência dele, né? E o Igor hoje, a Helena, que é nossa equitadora agora, lá na Brace, a Helena já vem desenvolvendo um trabalho para que ele já está conduzindo o cavalo com independência. Então, isso Olha que mostra, interessante. né, uma evolução de uma pessoa que com 4 anos não conseguia se estabilizar sentado. Hoje ele já consegue sentar, se movimentar com um cavalo num andamento um pouco mais rápido que o passo e ainda por cima ter o controle de rédeas. Então isso é um grande avanço na independência. E numa entrevista de um programa de televisão, ele traz um relato dessa sensação do cavalo ser a extensão do seu corpo, né? Que ele sempre sentiu, ele tem essa percepção. Então, assim, eu não vou ficar falando muito, então eu choro, tá? Mas é Ah, fique à vontade. O pessoal que está aí, todo mundo é de casa. Então, eu sou meio manteiga, assim, com as histórias eu me emociono bastante, mas assim, eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter essa percepção, né? De que o cavalo, ele se transforma, ele realmente transforma a nossa vida e se transforma parte dela. No caso do Igor, esse relato sempre me emocionou bastante porque ele tem essa percepção sensorial de que o cavalo pode levá-lo aonde ele quiser ir, como suas pernas o levariam, né? Então isso é muito forte, assim, é muito impactante pra gente. Tá? Bom, e o próprio exemplo aí que você está dando do Igor mostra que aquela pergunta que eu te fiz lá, isso é para criança ou para todas as idades? Bom, enfim, ele começou criança, mas Passou hoje, a adolescência já está um adulto, né? Então pois isso é, continua.
tá? Hoje na Abrasa, a gente tem um foco na idade de 2 a 12 anos. Mas a gente tem um público de adolescente fiel, a gente tem um público assim pequeno, mais adulto, né? E trazendo aí da ordem emocional também, que era para a gente falar um pouquinho, Cássio, que assim, a atividade com o cavalo, ela é uma atividade que ela é prazerosa, né? Além da liberação dos neurotransmissores durante a terapia, que são aqueles neurotransmissores bons, né, que deixam a gente bem, com bem-estar, que as dopaminas, né, serotoninas, a gente tem aí, além desse movimento do caminhar, você imagina, caminha, quando a gente faz uma atividade física, a gente também tem uma liberação de neurotransmissores bons, né? Que deixam a gente com a sensação do bem-estar. Então, estar sobre o cavalo também tem um esforço físico que libera os neurotransmissores, os hormônios, por conta da atividade física. Por outro lado, a atividade é prazerosa, porque o cavalo, ele é para ser trazido com o olhar do bem-estar, né? Ninguém vai montar um cavalo ou vai se aproximar de um cavalo porque não quer fazer. Então, primeiro que tem o querer. E sempre essa busca vem do querer. Então, quando não quer, não tem a terapia. Mas é muito raro não querer, porque ele é atrativo, ele é curioso, ele é um animal que já atrai as pessoas naturalmente. Algumas têm medo, mas a partir do momento que a gente... isso já é uma terapia, né? Que a partir do momento que você busca para vencer os seus medos, né, também já tem um outro objetivo, um outro olhar. E isso, a sensação da conquista também traz tudo isso. Mas a gente ainda assim, falando da parte emocional, por exemplo, vamos usar de novo o caso do Igor. Então, o Igor é uma pessoa cadeirante, que tem uma dificuldade de locomoção. Quando ele sobe ao cavalo, então ele sobe, ele está em que patamar mais alto, né? Então, se para nossa autoestima, de você estar sobre o cavalo e acima de mais alguém, e sobre um animal grande, poderoso, né? Isso traz a sensação do empoderamento, da autoestima, da autoconfiança. E o cavalo, ele se submete. Claro que a gente tem que conhecê-lo, entender sobre os comandos, né? Ter uma relação corporal bem íntima para que ele perceba o que você quer dele. Tem toda uma comunicação corporal e gestual muito forte. A linguagem verbal com o cavalo, ela é pouca. É muita linguagem corporal e gestual. Então, por isso, essa comunicação é uma leitura o tempo todo. Então, é extremamente rico e interessante. Por quê? Porque o cavalo te lê, você lê, é uma troca. E você vai ler também o que ele está gostando ou não. Mas, por outro lado, essa relação fica tão íntima que o cavalo acaba se submetendo normalmente, né? Ele entende quem está em cima dele. E ele te traz para uma sensação de comando. E aí, a partir do momento que você toma as rédeas, a partir do momento que você sobe, que você pensa em seus medos, as suas dificuldades, a parte da autoestima, assim, realmente melhora bastante, né? Tem que ter esse olhar, né? A gente procura trazer bastante esse olhar para os nossos praticantes, tá? Tem outros aspectos emocionais aí que são abordados, por exemplo, pessoas que enfim, apresentam algum outro tipo, talvez não uma deficiência que chegue à parte física, mas e nem que como por exemplo, uma paralisia cerebral. Tá? Não, eu estou pegando uma pessoa que tem uma vida normal, mas tem um outro desequilíbrio emocional. Isso, com certeza. Hoje a gente tem uma outra, até assim, dentro. Então, tem todo esse trabalho da autoestima, né, que a gente traz, mas a relação de vínculo com o cavalo também para quem tem as dificuldades sociais, por exemplo, de relacionamento. Hoje em dia é muito comum, principalmente no público adolescente,
você encontra muitas pessoas ou que sofrem bullying, por exemplo, é uma das situações, ou uma situação, por exemplo, de uma alteração de comportamento com agressividade, ou uma alteração, sabe? As alterações são muitas. Mas você veja que assim, o que eu percebo é que dentro de um ambiente ali que a gente tem, a gente consegue ampliar esse olhar e trazer o cavalo para o contexto de cada situação. O espelhamento com o cavalo é muito utilizado. Então, por exemplo, um comportamento inadequado da adolescência, daquela questão do enfrentamento, né? Se você tem um cavalo, por exemplo, lá a gente tem a Mel, que é a nossa adolescente, tá? A Helena deve estar me assistindo e falar da Mel hoje é o xodó dela, mas assim, feito um trabalho maravilhoso que eu falei que ela tá deixando a Mel muito educada e tá tirando o meu espelho para os maus comportamentos. Mas a Mel é uma égua que ela sempre teve uma dificuldade, né, nos comandos de obediência. Então, a pessoa, quando ela monta um cavalo, que ele tem uma sensibilidade e uma obediência mais responsiva, né? Então, você solicita e ele faz. É um cavalo confortável de andar. Por exemplo, se eu pegar um cavalo que tem um comportamento inadequado, que ele sabe, não quer fazer o que eu quero, fica brigando na rédea, fica querendo tirar a rédea da minha mão, quer ir onde ele quer e não vai onde eu quero. Então, assim, isso, quando você mostra um comportamento inadequado na prática, eu já vi muitos praticantes descerem e jogar o capacete no chão, falando, eu nunca mais quero andar nessa égua. Aí fala, né? Aí a gente entra com a fala. Nossa, como será que as pessoas ao seu redor se sentem quando você não é colaborativa com elas? Então, Tá. parece que cai uma ficha na hora, entendeu? Ali. Ah, eu sei, mas eu não sou assim, né? Então vem a resposta, não, mas eu não sou assim. Ah, não mesmo? Tem certeza? Então, quando a gente começa a exemplificar situações do dia a dia, nossa, as pessoas ficam assim, meu Deus, e não é que eu sou assim mesmo? Então eu falei, vamos subir de novo agora com esse olhar, né? Vamos tentar como que a gente vai conseguir fazer com que ela colabore. Então, criar essas estratégias comportamentais, né, para que isso seja mais concreto, mais palpável. O cavalo é muito legal para isso. A relação do chão, né? Quando você está no chão e você consegue fazer com que o cavalo te siga, né? Olha, você observar comportamentos para trabalhar liderança, né? Dentro de uma empresa, de um corporativo, até lá a gente consegue chegar. Hoje é muito utilizado o coaching com cavalos, né? Através dessa observação, Que coisa. isso, e dessa parte da motivacional. Então, é muito legal, é um universo a ser, sabe, absorvido ainda, mas tem muitas áreas e tem muitas formas da gente trabalhar com o cavalo que pode agregar muito na vida das pessoas. Aliás, todos os animais, né, eles ensinam muito pra gente. É que às vezes a gente não presta atenção ao redor, mas eles são muito mais à frente do que o ser humano. É que a gente se preocupa em usar a nossa inteligência e eles usam o que eles já sabem. Entendeu? Então é muito assim, é perceptível, né? A gente tem que olhar com essa percepção. Mas o cavalo, em especial, ele é todo poderoso. E nós, assim, nós usamos desse poder todo. Ele é um agente estimulador, ele é terapêutico, ele é colaborador, ele sabe ser submisso, mas ele também sabe enfrentar em algumas situações. Então, assim, ele sabe ler, né? Fazer, ele é um famoso PNL, né? Ele faz uma leitura aí nossa, que é absurdo. A gente não tem ideia do quanto ele nos lê. Ele sabe, por exemplo, o nosso ritmo cardíaco. Se eu montar num cavalo com medo, o meu batimento cardíaco vai subir. O dele também, ele vai ficar preocupado. Por quê?
Porque Nossa, cara. Incrível. na visão do cavalo, olha só como ele é. O cavalo ele é uma presa, correto? Ele não é predador, então ele é herbívoro e é uma presa. A tendência dele é fugir das situações. Então, assim, batimento cardíaco acelerado, por isso a preocupação, às vezes, da pessoa subir com muito medo, né? Para ele quer dizer assim, vem vindo um predador aí. Então, o que que ele vai fazer? Você pode modificar com o seu medo, você pode modificar a sua energia do cavalo. Então, olha as coisas assim que a gente precisa ter cuidado, né? Muitas vezes. Mas assim, o cavalo, ele bem trabalhado, ser um cavalo colaborativo, né? A gente tem alguns riscos sempre ao montar, mas são riscos minimizados quando você tem um cavalo que você conhece, né? Então, Tá. assim, esse medo até chegar ao montar, muitas vezes ele é trabalhado em sessões no chão, para depois chegar ao montar. Tem muitas coisas que envolvem a terapia que é trabalhado do chão. Por exemplo, esse trabalho da liderança, do cavalo te seguir, é um trabalho de chão, de guia, né? Que a gente vai Tá. fazer, ou usar ele em liberdade no redondel, mas que seria no caso Join Up, uma técnica usada pelo Monty Roberts, que é um encantador de cavalos. Ele desenvolveu essa comunicação inicial que hoje a gente tem como doma racional, que seria doma comportamental. Hoje as domas feitas aos animais não envolvem mais nenhum tipo de agressividade, como antigamente era feito. Então, Monty Roberts hoje está perto dos 90 anos, está com 80 e tralalá. Então, há pelo menos 70 anos as coisas vêm mudando para essa linha. Então, não se fala mais em agredir um bicho, e sim ter a colaboração e a parceria. Hoje a gente tem cavalos mais confiáveis. Entendi. Carla, e me diga uma coisa. Nesse trabalho, quando você fala de trabalho de chão, isso envolve o cuidado, o cuidar do animal, né? O cuidado que eu digo é nesse sentido, a criança ou adulto, enfim, cuidando do animal. Sim, Cássio, é exatamente isso. O cuidar envolve, dentro do aspecto da terapia, a seguinte situação: responsabilidades, né? Então, ter um cavalo, cuidar de um cavalo, de novo entra um espelhamento com a rotina diária, mas assim, o cuidar do outro, o cuidar do meu ambiente, o cuidar de mim, né? Então, tudo isso é transferido no momento que você cuida do cavalo. O toque, o estímulo sensorial, né, através do toque. Então, isso tudo do chão, a gente consegue um contato mais próximo do que você estar, por exemplo, montado. Fazer a escovação, a higienização, né? Uhum. Dar banho no cavalo. Tudo isso é importante, mas também limpar a cama onde ele dorme, que fica na baia ou na cocheira, tirar o cocô lá de dentro, entrar dentro da cocheira tem um estímulo sensorial maravilhoso do olfativo, que é muito pedido, entendeu? Tem xixi ali, né? Às vezes tem mães que olham para mim, mas você vai levar meu filho dentro da cocheira? Vou, porque o cheiro da urina do cavalo é forte, né? Se ele fica na serragem. Então, às vezes eu vou antes do cuidador limpar mesmo. Para quê? Para que ela tenha essa percepção desse cheiro quando existe uma dificuldade na questão olfativa. Ou assim, nossa, tá muito fedido aqui, para que haja uma percepção do ambiente sujo, né? Às vezes as pessoas não têm essa percepção daquele ambiente estar sujo e ser necessário limpeza. Então, assim, olha, por que que a gente vai limpar? Nossa, tá muito fedido, como que eu tiro isso daqui? Né? Então tem toda aí, a gente entra com a carriola. Claro que sempre tudo muito na brincadeira, né? Então tem a carriola, tem a serragem, tem carregar feno, coisas que as pessoas não fazem mais hoje em dia também, esse tipo de contato. Então é muito gostoso, né? Quase todo mundo tem um cavalo em casa, né? Com essa possibilidade de limpar uma cocheira. Então, isso me trouxe uma recordação agora, Cássio, muito engraçada da minha infância. Eu sempre É. gostei de cavalos, né? Eu nunca entendia o porquê dessa relação, depois com a vida a gente vai entendendo. Mas muito pequena, com 4, 5 anos,
vendiam-se animais em feiras livres. Tinha uma próxima da minha casa, eu lembro que todo sábado de manhã, que tinha a bendita da feira, eu ia até a pessoa que ficava com os cavalos. E eu vinha, que eu não tinha nem tamanho, eu lembro dos passos, eu ouço ainda esses passos atrás de mim. E eu vinha puxando pela rua e entrava com os dois. Eu lembro que eram dois cavalos iguaizinhos ao Angaí. E aí, assim, eu lembro que eu entrava pelo quintal e um dia minha mãe levou um susto, coitada, porque eu pus a cara dos dois na janela e falei: você disse pra mim que não cabia, mas cabeu. Cabeu no quintal. Né? Porque eu sempre queria um e tinha a questão do espaço, realmente não dava para ter, né? Mas na minha consciência, se eles entraram, eles podiam ficar, né? Mas enfim, então os cavalos, eles assim, se você usar com um objetivo específico, eles atendem a todas as nossas necessidades, né? Isso que é o mais importante a gente pensar no ambiente da terapia. Então, sempre que você conseguir estabelecer um objetivo específico, a partir desse momento, o cavalo ele passa a ser o seu instrumento de trabalho. Então, na verdade, a gente tá ali enquanto terapeuta para mediar todo esse estímulo e realmente para objetivar, porque o grande terapeuta é ele. Interessante. Agora, Carla, se eu pensar, vou pegar um caso que eu vou chamar de extremo, tá? Então, uma criança ou adolescente com um nível de autismo, por exemplo, muito elevado, ou uma paralisia cerebral, como você citou um exemplo, tá? O que a gente, em casos como esses, que eu estou chamando de mais extremos, né? O que se considera sucesso na terapia? Olha, dentro do olhar da ecoterapia, a gente tem 4 programas de atendimento. Um programa que é a hipoterapia, que é quando o praticante ele é dependente fisicamente do terapeuta. Nesse caso, os profissionais de saúde são os profissionais que mais atuam. Depois, a gente tem um programa dentro da ecoterapia que se chama Ensino-Aprendizagem. Esse programa já são para as pessoas que têm um pouquinho mais de autonomia sobre o cavalo. Pelo menos se estabelecem sentadas sozinhas e podem começar a ter algum controle sobre ele, tá? Entender assim com as técnicas do cavalo da equitação. No caso, os outros dois já seriam os programas pré-esportivo, que daí já exige uma autonomia melhor do cavalo, que você já começa a conduzir e começa a experimentar e escolher modalidades esportivas para ir para o próximo, que seria o esportivo, que daí você já tenha feito a sua escolha e treine para ser com um nível atleta, tá? Pode entrar em competições, enfim. Tanto para pessoa com deficiência, a gente tem aí um foco de Paralimpíadas, dentro de baliza e tambor, tem várias modalidades. E para quem não tem a deficiência física ou algum comprometimento que determine alguma participação especial, a gente tem um olhar para as modalidades que já existem, que é o baliza, tambor, tem a parte do equitação para o trabalho, o hipismo, tem o adestramento, o volteio terapêutico, que já são as acrobacias sobre o cavalo, que é também modalidade olímpica, uma das mais antigas, né? Dentro de tudo isso, Cássio, por que eu estou te falando? O que é considerado resultado, né? A gente entende esses programas como critérios para selecionar onde a criança, se ela está em qual dos programas, ou ela pode evoluir para os programas. Mas todos eles têm um olhar para autonomia e independência. Tá? Então, assim, o que a gente espera de resultado de alguém do cavalo? No caso, por exemplo, de um caso mais acentuado no autista, né? Que a principal alteração que a gente tem na visão, cada um é cada caso, mas a gente tem a visão do autista de como a relação social difícil e um comportamento muitas vezes inadequados, né? Como pode trazer associado
a agressividade ou não. Alteração de fala, comunicação, tudo é um pouco mais difícil. Num caso mais grave, onde você não tem a linguagem, onde você não tem a comunicação, não tem uma agressividade, então a gente procura para que essa criança ela consiga se adequar à rotina, por exemplo. Isso já é um progresso, ela conseguiu se adequar à rotina do cavalo ao passo, que muitas vezes é monótono para eles. Tem criança que gosta do cavalo no movimento rápido. Né? A gente tem um caso de um menino que, assim, eu preciso modificar durante os 30 minutos que duram a sessão, eu preciso modificar o ambiente e o andamento do cavalo durante esses 30 minutos, porque ele não tem a tolerância para ficar os 30 minutos com o cavalo ao passo. Então, assim, com a pessoa a gente tem um objetivo específico, mas o grande resultado esperado é a autonomia, né? Que você tenha independência sobre o animal. Tá? Esse é o grande resultado esperado. Então, a gente vai traçando pequenos objetivos com evoluções menores, mas o olhar está sempre lá, quando que ele consegue segurar as rédeas. Tá? Entendi. Porque isso traz autonomia sobre o cavalo. Tá? Perfeito. Porque, assim, na psicanálise também, as pessoas assim, eu vou ficar curado. E eu falo assim, então, se ficar, você me conta como é, porque eu também não estou, né? Porque justamente são processos que nós passamos para mudanças de percepção, autoconhecimento e que vai nos ajudando a caminhar. Então, para que também ninguém fale assim, puxa, eu vou levar o meu filho e ele vai se curar. Peraí, curar é muito forte, né? Curar do quê, né? Exatamente, porque assim, ali é uma busca por uma melhora da qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas põem muitas expectativas na ecoterapia. Não que elas não devam acontecer. Por quê? Porque na ecoterapia, é o que a gente estava falando aqui, tem a questão do prazer, a gente tem um ambiente onde a gente trabalha, que é o ar livre, que não é entre quatro paredes. Então, ela é diferente das outras terapias e ela traz muito estímulo ao mesmo tempo. Porque tem o movimento do cavalo, tem atenção, tem concentração, porque senão a criança cai. Tem toda uma equipe em volta de você que envolve no mínimo 3 profissionais, que é um profissional sempre na área de saúde, um da educação e um da equitação, né? Então, esses profissionais estão lá com objetivo em cima de você. Numa clínica, você vai ficar onde? Com todos os objetivos também muito específicos, muito bem atendido, mas entre quatro paredes, normalmente, né? Então, assim, É o meu caso. já modifica bastante. Aliás, né, Cássio, você podia experimentar uma hora estar lá no nosso ambiente, né? Para fazer alguns atendimentos seus. Você vai ver como muda. Olha, vamos lá, tá feito o desafio. Opa! O que a gente precisa entender também é que, assim, a ecoterapia sozinha não funciona. Ela não é uma terapia para ser feita só ela. Ela é um complemento das outras. Sempre existe uma necessidade de uma terapia em consultório. Porque ali você vai trabalhar tudo que não é possível trabalhar no cavalo. E essa terapia, ela é prioridade. A ecoterapia ela vem somar, complementar e acelerar o processo das outras terapias. Tá? Então, é muito importante toda a equipe estar em contato com os terapeutas, por exemplo, que já atendem o praticante fora, para que todo mundo fale a mesma língua. Senão, ficam objetivando coisas diferentes, o que também não é ruim para o praticante, porque ele vai acabar absorvendo uma gama diferente de informações. Mas com todos os profissionais alinhados e trabalhando em conjunto, isso facilita o processo para ele, né? Então, é muito importante esse vínculo com a equipe externa de atendimento. Olha, já estão falando aqui, Cássio, que você tá na baia e na raia. Aí, olha, eu tava muito interessada em desafiar você, sabia? Porque eu quero te ver no cavalo. Essa é uma Então não vou ter escapatória, agora eu vou ter que enfrentar. exatamente. E olha, queria mandar um super beijo para algumas pessoas aqui, para Clarinha, que também foi nossa praticante. A Clarinha chegou em toda essa autonomia,
né, com o cavalo, chegou até aí que treinar um pouquinho o balia tambor com a Mel, a nossa rebelde, né? Ah, Tem o pessoal da equipe Abrace, a Helena, a Michelle, o James. Eu já vi que tem bastante gente aqui conhecida. Se eu esquecer de alguém, perdão. Mas a Lu, a mãe do Lorenzo, tá aqui com a gente também. O Lorenzo também é sejam uma todos bem-vindos aí. maravilhosa que tem evoluído super bem. Né? A gente, eu falo assim que o Lorenzo é nossa caixinha de surpresa, que cada dia ele surpreende um pouquinho também. E, nossa, ele é um fofo. Sem comentários, né, Lu? Meu xodozinho da Eco. Então, assim, agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, né? Esperando aí passar a informação ao ponto de vocês aprenderem com a gente um pouquinho. Que bom, legal. Carla, a minha terapia é a terapia da fala, né? Uhum. Na ecoterapia, estabelece-se algum tipo de fala durante a sessão? Não sei se você chama de sessão também, mas. Sim, sim, são sessões. A ecoterapia em si é uma sessão. É, Existem muitas formas de trabalhar. Por exemplo, tem, no caso do autista, por exemplo, tem muitos que não gostam da fala, por causa do estímulo auditivo e principalmente do tom de voz. O cavalo também, sabe? Tem É cavalo mesmo? que não gosta de determinado tom de voz. Normalmente os cavalos se adequam muito ao tom de voz mais grave. Como eu, quando canto, principalmente, pareço uma gralha, então eles não gostam muito de mim. Tô brincando, Ah, assim, isso tem estudos, né? O cavalo gosta do tom de voz mais grave, ele se sente mais confortável. As crianças, algumas também. Então, assim, a gente testa o tipo de fala, porque assim, as crianças também, algumas, principalmente crianças, têm alteração na comunicação verbal. Então, é necessário, muitas vezes, você ensinar a fala, e aí você precisa falar. O ideal, apesar de todos os estímulos musculares que ocorrem no corpo todo, né, que também induz a fala, às vezes a gente entra até com música, né, é que mesmo? estimula essa percepção quando é do agrado para trazer. Mas, assim, a fala ela também tem que ter objetivo. Muitas vezes os terapeutas, assim, quando o paciente é difícil interação com o terapeuta, às vezes a gente conversa até entre a gente e modifica os locais onde a gente está no ambiente para que ele comece a ter percepção da linguagem verbal, né? Então, um terapeuta à frente, outro atrás, né? A gente fala entre a gente sempre chamando a atenção do praticante. Muitas vezes a conversa se dissipa um pouquinho, a gente retoma, mas tem fala mais objetivada. É importante lembrar assim que falar não é fazer barulho para o paciente. Porque se a gente faz barulho, muita conversa ao redor muitas vezes atrapalha. Então, existe fala, que a gente pode usar como uma fala terapêutica para estimular alguma linguagem. Tem sons, que a gente pode ensiná-los a reproduzirem, às vezes até mesmo imitar os animais, para que também saiam sons de fala. E tem também a questão é, da relação, né? De você estabelecer uma comunicação para ser compreendida. Esses dias tem uma aluna que ela apresenta déficit de processamento auditivo central e ela já está no esportivo, ela já está saltando tal, e ela veio montar o Angaí, estava com saudades, Uhum. e houve uma fala do pai a respeito da Helena, né, que é a equitadora aqui, sobre a comunicação. Olha, da forma como ela falou, a minha filha conseguiu entender e compreender e executar as correções. O que às vezes num outro local, por a pessoa não ter um conhecimento sobre o problema dela, não consegue atingir, né? Então a fala é Entendi. muito importante, tem que ter uma comunicação por um canal que você consiga acessar o praticante, mas também tem que tomar cuidado para não virar o barulho, né? Porque o barulho, ele atrapalha, né? Às vezes, assim, a gente tem um problema na Brace que a gente está tentando, os pais que estiverem assistindo agora vão
ficar bravos comigo, mas é muito ruim quando os pais estão ao redor e conversam, porque tira a atenção de quem está na terapia, principalmente do filho, né? Ele deixa de ouvir para prestar atenção no ambiente lá fora, então esse controle do ambiente é bem difícil na eco, por isso tem que ter bastante percepção disso. E às vezes a gente orienta, pede, mas às vezes tem pais que gostam de bater fotos e chamam, olha aqui para foto. Tem casos que faz parte da terapia isso, né? Por exemplo, quem não tem o foco visual, não consegue estabelecer contato visual, aí você chama atenção para uma foto, é legal, nossa, ele já consegue olhar para a foto. Então, isso, assim, faz parte da terapia. Agora, quando a criança não consegue se concentrar, por exemplo, o ambiente da fala, ele tem que ser bastante controlado, porque senão a criança, ela passa a dar atenção para coisas externas, né? Entendi. Agora, tem a fala terapêutica, por exemplo, para organizar, como no caso da equitadora corrigir o paciente, a aluna, no caso, e ter a compreensão do que é para executar. Então, tem momentos de fala que são importantíssimos, entendeu? E tem momentos em que a fala não é necessária. Muitas vezes atrapalha, tá? Então, tem que absorver bem isso. Perfeito. Carla, partindo agora já para o último quarto de conversa aqui, de bate-papo, né? Nós temos 15 minutos, Tá. mas vamos lá. Eu queria que você me falasse em algum tipos de emoção que vem à tona do praticante, assim. E se tiver um caso que tenha sido marcante para você, embora você já tenha trazido pelo menos dois aqui, importantes, que tipo de emoções vêm? Olha, as sensações relatadas pelos praticantes são essas assim que a gente falou do Igor, né? De sentir o cavalo como parte do corpo dele, mas sensações. Olha, tem adolescentes assim que é muito comum um relato delas se sentirem livres, de ter um local onde elas podem ser quem elas realmente são, sem Nossa, precisar. que interessante. Já ouvi de uma assim, olha, eu gosto muito de ir até o cavalo porque ali eu me sinto eu mesma, né? Então, assim, existem essas falas trazidas e que a gente percebe que realmente muda alguma coisa. Mas tem um caso de um menino com síndrome de Down, William, outro presentinho. Falo que a gente tá de presentinhos, assim. Mas o William, ele tem já é um adolescente, né? Com síndrome de Down, um menino muito esperto, se deu muito bem com o cavalo. Hoje ele não está junto ali com a gente, mas eu vou arrumar um jeitinho dele voltar. E ele, assim, a maior dificuldade dele era com a gagueira, né? Então aí entra a questão da comunicação. E por uma sessão, a avó, depois que ele saiu, e essa sessão foi feita com psicóloga, que também tem filho com Down. Então, assim, eu faltei nesse dia, acho que o problema era eu na terapia, viu? Eu não vou mais, porque ela foi me substituir. E daí, assim, naquele dia, naquela semana, por 3 dias, ele não gaguejou nenhuma vez. Entendeu? Assim, logo após, ele já saiu da sessão com uma fala normalizada e ele ficou por 3 dias assim. Talvez o nível de ansiedade dele baixou, ele conseguiu ter mais autocontrole, conseguiu pensar mais, mas teve uma conexão mais estabelecida, né? E por 3 dias ele conseguiu a fala normal sem o gaguejar. Depois, alguma coisa deu um estopim de novo e ele voltou. Em alguns episódios, a gente conseguiu bastante esse retorno dele. Mas é muito emocionante, porque é um menino que ele cativa todo mundo. Não tem como não se apaixonar, né? E ele é muito carinhoso, muito carismático, mas ele também é muito perceptivo,
sabe? Assim, ele pega na hora onde ele está sendo agradável ou não. E quando ele começa a falar que ele gagueja, ele tenta parar, pensar. Então, a gente percebe que, assim, trouxe uma tranquilidade para ele poder se organizar, para tentar, pelo menos, né? Tá. Esse foi um caso, assim, que, ainda que por poucos dias, mas esse relato foi emocionadíssimo da avó, né, que acompanhou ele. Então, isso, assim, são algumas das situações que a gente lembra, né? Nossa, são 20 anos fazendo isso, então, assim, são mais de 600 pessoas que a gente já atendeu nesse tempo. E histórias e mais histórias, mas uma Eu mais imagino. outra. É. Só de vitória. Então, e aí é que tá, são só história de conquistas, de vitórias. Você não vê nenhuma pessoa que fala assim, ah, eu regredi, eu não consegui, eu não dei conta. Na época não tem isso, por mínimo que seja, você tem um ganho, né? Então, é isso, né? Eu acho que é isso que tem que trazer o brilho nos olhos das pessoas, sabe? E sabe o que é interessante, Carla? É que, assim, por exemplo, na minha área, é muito comum que as pessoas digam assim: olha, a gente não deve se envolver emocionalmente com o paciente, né? Com o Uhum. caso em questão. O que eu discordo bastante, né? Porque eu realmente vou. Eu vibro muito com os pacientes porque eu torço por eles, enfim, eu me envolvo sim, tá? Pensem o que quiserem. Mas eu vejo da forma como você está contando que há um envolvimento emocional de vocês com o praticante, sim. Né? Você, quer dizer, envolve, criam-se laços importantes aí. Assim, o que Você eu está ouvindo? mais penso é na questão, a gente acaba estabelecendo vínculo, né? Então, assim, dentro com os praticantes, principalmente, e o praticante com o cavalo. Por exemplo, a perda de um dos animais, como que a gente tem que lidar com isso? Né? Então, assim, esse vínculo é muito forte, né? Então tem que ter todo um trabalho realmente engajado. Mas a gente sabe que o cavalo ele traz uma experiência riquíssima na vida das pessoas. Então, independente, né, assim, de às vezes você ter perdas nas relações, às vezes por perder alguém. E acho que isso é uma forma também de preparar, de trabalhar para esse luto, para tudo que acontece na vida. Ainda falando de alguns casos, né? Por exemplo, o Renato é um outro paciente que chegou para a gente com um diagnóstico em mãos, né? Ele trouxe. Então, ele trouxe um papel, colocou em cima da mesa. Então, a Michelle me lembrou bem aqui do caso dele, que você tinha perguntado, e tem muito a ver com essa questão do vínculo. O Renato chegou assim: olha, eu tenho uma deficiência mental leve. Mas ele já estava empregado, fazendo um curso técnico, fazendo um monte de coisa que eu falei, cara, então, aonde está a deficiência mental, né? Porque, assim, é uma pessoa extremamente organizada, introduzida, inserida socialmente, né? E sustenta a própria família. Porém, ele não conseguia enxergar isso nele, né? Todo esse potencial que ele tinha. Aí ele teve que apresentar o trabalho de conclusão de curso a nível de... tá fazendo um curso técnico em administração no Senac. Tá. Ele precisou entregar esse trabalho de conclusão de curso, né? Então, assim, a gente montou todo um esquema para que ele tivesse ritmo, acompanhamento, para que ele tivesse autoconfiança. E a gente trabalhou muito isso com ele. E ele fechou com chave de ouro esse curso aí no finalzinho da pandemia, mas com muitos elogios, né? Então, o que a gente precisa entender é que a gente é capaz. E às vezes a gente precisa de uma ajudinha só para mostrar onde a gente pode chegar, né? Para te motivar a você estar aonde você quer estar, entendeu? Porque às vezes a gente não enxerga o caminho, as nossas possibilidades, e tudo isso acaba facilitando para que a gente consiga chegar lá,
né? Entendi. É muito legal. Tem algumas pessoas, a Daniela Marinho, né, que é da nossa área de ecoterapia, tudo também, estão perguntando se vai ficar gravada, Cássio, se você vai deixar gravada. Sim, ela fica aqui no meu IGTV e depois eu tenho um canal no YouTube, que também, Cássio Aham. Neto, psicanalista, e todas as lives ficam gravadas lá. Então, aliás, por favor, entrem, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, façam, porque é muito legal. Assim, todas as lives desde o começo estão lá. Carla, temos, olha, Ai, talvez uns ótimo. 6 minutos Oi. ainda. É a parte chata, né? É o fim, né? E o fim sempre causa Ai, que angústia. pena. Mas vamos lá, vamos lidar com Sim, essa um frustração pouquinho, nossa aqui. né? Então vamos lá. Nesse final, eu queria que você me Cássio, eu não sei falasse, Carla. pra você. Pode Desculpa, tá falar. travando? É? Aí, Vamos lá. Eu parabéns tô meio pela traumatizado voz. com travamentos aqui, viu? E na semana passada tivemos Mas esse problema. normalizou. Carla, Pensei que fosse. Ah, não, acho que tá normal agora. Carla, nesse isso. final, eu queria que você me dissesse o seguinte. Vamos lá. Onde é que. Tá, Eu tenho perguntas que eu nem vou te fazer. Oi? Tá me ouvindo? tá. Voltou? Tô ouvindo agora. Perfeito, Então vamos travou de lá. novo. Peraí. Fala se vai de novo. Pode É o- ir é o- gravando e vou. Pode ir? Eu falei para você, eu tô com trauma de vídeo travando, Ó, hein? peraí. Mas tem que sair. Você tá me ouvindo bem? Inclusive, Fala que você voltou vamos de lá. novo. Inclusive, para quem está vendo, né? Aproveita, enquanto está travando, eu queria dizer que a live da semana passada, que foi interrompida justamente por estar travando toda hora, ela ficou para a semana que vem, né? Com a Juliana Lemos, falando sobre constelação Tá. e outros Tô temas ouvindo aqui. melhor agora. Carla, eu queria que você falasse onde você pode ser encontrada e se as pessoas podem conhecer a Abrace, onde fica, onde é que a gente te encontra e se pode Então, ir cara, lá para conhecer. Vamos lá. tá. Ó, Abrace é o nosso centro de ecoterapia. O Rio Acima. Vamos lá, gente. Torcendo para Peraí, que esse tá final dê caindo certo. aqui de novo, cara. Será que se eu sair e voltar, ou se você E me voltar? essas Quer nossas tentar, Carla? informações, puder Acho que passar, nós temos poucos minutos, mas porque eu acho que vale não a tô pena. conseguindo. São poucos minutos, né? Eu pensei até em desligar e voltar para ver se melhora. É, vamos lá. Abrace. Você está em Jundiaí, é isso? Bom, pessoal, são coisas que acontecem. Sabe que desde março eu faço as lives e a semana passada foi a primeira vez que aconteceu isso e hoje também, felizmente no final, né? Mas caso a Carla não consiga voltar aí, né? Quem alguém está até perguntando que dia da Juliana, é a próxima semana, dia 6. E vamos lá. A Abrace fica em Jundiaí, bairro Rio Acima, muito obrigado, estão colaborando. Tá? O bairro do Rio Acima aqui em Jundiaí, naquela estrada que liga Jundiaí com Itatiba, muito fácil de chegar lá. Obrigado pela compreensão, né? Os que estão entendendo a situação. E vamos lá, vamos ver se a Carla consegue voltar aqui. E
E está bem no final mesmo, faltam 20 segundos para encerrar. E assim, eu vou falar por minha conta no lugar da Carla. Pode ir conhecer sim. Quem quiser, fale comigo, vai pelo direct, pelo meu WhatsApp, fale comigo e eu dou o endereço para a gente conhecer. Carla, 5 segundos. Muito obrigado, um grande beijo.